Boa noite para todos. Com muita alegria, estamos mais uma vez reunidos para realizar o programa das nossas noites de terça-feira no espaço Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós estamos estudando atualmente as cartas de Paulo. Nós vamos, nesse instante, como sempre fazemos, gostaríamos de convidá-los para nos acompanhar na oração inicial da noite. Vamos lá. Convido a todos para, nesse momento, fecharmos as nossas percepções do mundo externo. Vamos juntos procurar uma sintonia com a natureza, com aqueles quadros que possam favorecer a nossa pacificação, a tranquilidade, a harmonia, o contato com os tutelares do universo. Vamos juntos agradecer a Deus a divina oportunidade, o dom da vida, o prazer do trabalho, a oportunidade do estudo. Senhor, abençoe esse momento da nossa trajetória, para que todos nós, Senhor, possamos juntos garantir aqueles elementos que Tu nos ofertas, imprescindíveis para o nosso crescimento, para a nossa alimentação espiritual. Senhor, que o nosso estudo da noite possa ser produtivo para todos nós. Que nesse momento que a espiritualidade se organiza, visitando a todos os lares aqui representados, que eles possam também envolver a todos aqueles corações que amamos, que convivem conosco, que passam por necessidades como nós outros. Senhor, rogamos a presença do nosso Mestre Jesus entre nós. Que Ele, o Divino Rabi, possa nesse instante nos envolver, nos fortalecer, nos medicar, lucificar a nossa mente. E que nós possamos, Senhor, nos fazermos dignos de estarmos com Ele e de permanecer com Ele. Sê conosco, Senhor, para que possamos atingir o final do trabalho em paz, felizes pelo dever cumprido, pela oportunidade de nos fraternizar com todos aqueles que buscam a Tua palavra, as Tuas Escrituras, que estão aqui para estudar a doutrina espírita. E assim, pedimos a permissão para podermos iniciar a reunião, os estudos da noite. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Caríssimos amigos, é com muita alegria que estamos aqui de volta para realizarmos, portanto, o nosso terceiro estudo em torno das cartas do convertido de Damasco. O nosso trabalho hoje versa com o tema
por que estudar as cartas de Paulo? E nós gostaríamos, então, de iniciar os nossos trabalhos fazendo uma conexão breve com o nosso encontro da última semana. Encontro este que marcou para nós, que favoreceu um procedimento interessante, que foi praticamente introdutório para os nossos esforços de hoje. Então, eu gostaria de pedir a permissão para vocês, para que a gente possa relembrar um pouco do que foi trabalhado na última semana. Estávamos trabalhando, então, com o livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Obra essa que traz informações valiosíssimas para os nossos estudos, para que nós, quanto à humanidade, possamos compreender a importância do trabalho de Paulo de Tarso, com esses ingredientes que foram revelados mediunicamente no século XX. Então, nós nos recordamos, a partir da exposição de Emmanuel, aquele instante em que Paulo estava amargurado, preocupado com os destinos da igreja, com os destinos do cristianismo. Então, nós citamos aqui, por exemplo, aquele momento em que ele, com lágrimas nos olhos, sem saber o que fazer para socorrer a tantas demandas, o que aconteceu? Ele recebe a visita do nosso Senhor Jesus. É extraordinário o acontecimento, porque Jesus se apresenta para socorrê-lo, mediante aquelas preocupações naturais daquele que tinha o desejo de estar presente com todos aqueles que acreditavam no seu trabalho, na sua presença espiritual, que definia incentivo, motivação, firmeza nos novos propósitos assumidos. E quando então Jesus disse para ele, para que ele não se atormentasse com as necessidades do serviço, e que era natural que ele não conseguisse estar com todos ao mesmo tempo, satisfazendo a todos os anseios, simultaneamente. Mas Jesus afirmou que seria possível atendê-los pelo poder do Espírito. Foi quando Jesus imputou a ele a tarefa de escrever as cartas, com o conteúdo espiritual do verbo e da exemplificação da sua vida. E também Jesus afirma que Estevão passaria a estar com ele, transmitindo os pensamentos do próprio Senhor Jesus. Acontecimento que os homens aqui na terra desconhecem, e que cabe aqui a Emmanuel a tarefa de revelar os bastidores desta história. E então o foco seria o trabalho de evangelização, para atender, para ampliar os benefícios a todos os sofredores e as necessidades do mundo. Então, ficou consignado que estas cartas seriam cartas imortais, cuja essência espiritual passaram a prover das esferas do próprio Cristo. E houve também uma revelação importante. Emmanuel diz para nós
que Paulo nunca procurava escrever essas cartas só. Ele buscava cercar-se, no momento da escrita, dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, conscientes de que o mensageiro de Jesus, quando não se encontrasse no seu trono sentimental, as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Um ensinamento de um valor muito importante para todos nós, que estamos tentando ingressar na tarefa do Cristo. A tarefa do Cristo precisa de ser dinamizada por equipes, para que um possa fortalecer o outro, para que duas cabeças pensantes possam encontrar o sentido real da tarefa. Por isso é que Jesus mandou os discípulos irem de dois, lá de dois. E assim ele foi formando, ele foi dinamizando, ele foi qualificando o colégio apostólico. Até que ele, quando parte definitivamente no seu sentido histórico, Jesus, para o mundo espiritual, ele deixa 500 operários do bem, que no dizer de Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, sempre, em todos os séculos da história da humanidade, se fizeram presentes representando o próprio Jesus. Então, desde aquele instante importante da história, as cartas amadas e célebres, tesouros de vibração do mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando contudo que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústia, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. A definir que o próprio Paulo desconhecia o alcance do que ele estava fazendo. Isso para nós tem um valor capital também, porque muitas vezes o indivíduo, quando convidado para uma tarefa de foro íntimo que envolva duas ou mais pessoas, geralmente o aprendiz desconhece o alcance do que ele está fazendo. E o não saber os projetos do alto é que costumam trazer um ingrediente extraordinário no aprendizado. Por isso é que a gente vai percebendo na própria história do cristianismo que os fatos foram se engrandecendo, foram se dinamizando, foram se ampliando e os expoentes foram tomando consciência das suas responsabilidades no próprio desenvolvimento da tarefa. Foi o caso, por exemplo, de Allan Kardec, que com o passar do tempo é que as coisas foram ditas, a partir das revelações do mundo espiritual. Isso representa um cuidado extremo do mundo maior, para não trazer um peso, para não criar dificuldades desnecessárias no curso dos acontecimentos. Então, Paulo desconhecia, como encarnado, obviamente, o alcance da sua tarefa, a missão delegada por Jesus para ele. Por que na Terra? Porque antes de encarnar, com certeza, toda essa arquitetura, esse projeto de vida, foi tema da última semana, foi elaborado com a participação dele junto com Jesus, com Estevão, com os outros apóstolos. Mas ao reencarnar, o ser humano, não esqueçamos, por mais missionário que seja, o ser humano precisa de trabalhar dentro da sua própria condição de humanidade.
O projeto do amor se engrandece a partir deste movimento de socialização, de esquecimento e de um trabalho intuitivo, aonde buscamos inspiração pelo veículo da prece, pelo intercâmbio com aqueles que favorecem a abertura dos caminhos, né? É extremamente importante esse procedimento. Por isso é que a gente deve, e eu convido vocês a tomarem ciência, aqueles que desconhecem a matéria e aqueles que são doutores da mesma, que a gente possa criar sempre debates produtivos em torno do assunto. Porque existe alguns que querem criar engenheiros de obras prontas, né? Imputar determinadas missões ou escolher condições, posições para determinados vultos da humanidade que, na realidade, estão longe de ocuparem. Aliás, a gente vai aprendendo também com os espíritos superiores que o grande desafio destes é o silêncio, a humildade. Estardalhaço fica por conta dos homens. Especulações sem fundamentações ficam para os curiosos, os tolos, os imediatistas. Enquanto o mundo espiritual trabalha cada vez mais no apagar das luzes egóicas, fantasiosas, ilusórias, orgulhosas, vaidosas do mundo. Observemos esses detalhes porque eles são muito importantes para o nosso aprendizado. Então, as cartas, né, destinavam não só a igreja particular, mas a cristandade universal. E para concluir o que nós trabalhamos, as epístolas lograram êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes, por seu conteúdo de consolações. E o próprio Simão Pedro, o grande líder daquele grupo, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Eu vou fazer uma pergunta. Qual é o tema de hoje? Por que estudá-las? Os discípulos e seguidores, essas cartas seriam endereçadas. Qual a nossa condição atual? Estamos nos candidatando para sermos discípulos e, portanto, seguidores do Mestre. Então eu pergunto para vocês, por que estudar as cartas de Paulo? Para que estudar as cartas de Paulo? Vamos, então, continuar as nossas reflexões. Hoje, nós temos que trabalhar ainda nos aspectos introdutórios, porque, como vocês sabem, a tarefa de quem inicia essa intermediação para que o conteúdo possa chegar a vocês, né? A tarefa não é muito simples, né? Porque ela exige de nós cuidados. Porque, primeiramente, o nosso estudo é um estudo que objetiva nos aproximar das Escrituras à luz da doutrina codificada por Allan Kardec. E ele, como mestre, um grande pedagogo, vem nos explicar que todo conteúdo, todo aprendizado deve partir do simples para o complexo, do particular, né, para a globalização. Isso é importante. Então, o estudo sério, como diz Allan Kardec, por exemplo, no livro Obras Póstumas, o que caracteriza o estudo sério é a gente ficar sisudo aqui, com posturas assim, monásticas, rígidas. Não. O que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Continuidade que se lhe dá.
Uma reunião espírita séria é uma reunião que tem continuidade, que tem disciplina, que tem pontualidade. E que, obviamente, o conteúdo veiculado, estudado, debatido, conteúdos de ordem superior, o que vai garantir a presença de espíritos que estejam interessados em apoiar o processo do aprendizado, desta escolástica do amor. Então vamos lá. Então, esse início de trabalho, ele acaba sendo um pouco árido. Por isso que eu conto com a ajuda de vocês para que a gente possa ir trabalhando juntos. Combinado? Uma boa noite para todos os nossos amigos internautas que nesse momento acompanham o trabalho conosco. O Arlindo, por exemplo, a Cleusa, a Anitta, a Eugênia Teles, quanto tempo, Eugênia? Fernando, o Marcos André e tantos outros que se encontram no chat. Mas vamos lá. Bom, primeira coisa, eu fiz uma pesquisa rápida só para nos ajudar nesse encaminhamento. E eu me recorri aos nossos irmãos, por exemplo, católicos e os evangélicos. Então, eu peguei uma pesquisa rapidamente que vai nos ajudar no site paróquias.org, Bíblia Sagrada. Muito interessante porque eles apresentaram para nós esse escopo. Que o nome de Paulo aparece como autor de 13 cartas do Novo Testamento, escritas a diferentes comunidades ao longo de um período, que é colocado no site, que não é muito preciso. Não sabemos ao certo quem e como se fez a coleção do chamado Corpus Paulino. Essa coleção contém as cartas protopaulinas, ou seja, as autênticas, as que ele próprio escreveu, nós vamos comentar, e as deuteropaulinas, escrita talvez pelos seus discípulos. São protopaulinas, Romanos, Gálatas, 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Filipenses e Filemão. As deuteropaulinas, escritas entre 70 e 100, são as cartas pastorais. 1 e 2 de Timóteo, Tito e as restantes, Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, o que vai definir um total de 13 cartas. No fim do século II, a coleção das 13 cartas, cartas paulinas, inclui a carta aos Hebreus. Estava feita e era aceita em toda a igreja como a palavra de Deus. Ponto. Aqui é uma abordagem histórica. Pelos estudos que a gente vem realizando com o auxílio das revelações espirituais, nós podemos elaborar o seguinte raciocínio: que as cartas, todas elas são de Paulo. Isso é uma ideia. A gente pode defender isso, o que não significa que seja exatamente todas as cartas de Paulo. Mas alguns estudiosos, a partir dessas revelações de Emmanuel e alguns dados que são trazidos por outros espíritos através do Chico Xavier e de estudiosos, exegetas, teólogos, a gente pode depreender que todas as cartas são de Paulo. Como Emmanuel coloca como revelação aqui no livro, que ele nunca escreveu as cartas só, a gente observa que as cartas, elas têm estilos bem definidos. Nós vamos encontrar estilos parecidos em algumas delas. Mas, por exemplo, a carta aos Hebreus chegam a questionar a autoria dela porque é um estilo completamente diferente das demais. Bom, poderíamos
até elaborar a seguinte tese, que a carta aos Hebreus pode ter sido a única escrita pelo próprio punho de Paulo de Tarso, sendo que as outras foram escritas por aqueles que acompanhavam Paulo nestas reuniões. Emmanuel está nos dizendo que ele nunca escreveu as cartas, ele sempre, não é nunca, ele sempre escrevia as cartas em conjunto, com um ou mais companheiros cristãos, aonde ele buscava as inspirações. É como se nós nos reuníssemos para estudar o Evangelho em conjunto. Aliás, estudar o Evangelho em grupo é de um valor extraordinário. Inclusive, aqui em Belo Horizonte é uma metodologia muito adotada, que nós já vivemos muitas experiências com essas reuniões que a gente chama de reuniões do miudinho. E que, de uma forma muito interessante, o nosso amigo Wagner Gomes e os seus companheiros do Grupo da Bênção agora estão gravando reuniões com esse teor e publicando, parece que numa parceria com o pessoal da Nova Luz. Para que a gente possa universalizar, para que a gente possa dividir, para que a gente possa mostrar na prática como que funciona. Porque no meio espírita nós estamos um tanto quanto condicionados a tratar o Evangelho através de palestras. E a palestra, na realidade, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância no que remonta à repercussão de uma interpretação, dada pelo expositor, atingindo pessoas, muitas delas que não têm ainda, que não estão ainda vinculados num processo de um estudo aprofundado, ou que estão assistindo palestras no sentido de estarem reciclando, revendo conceitos, observando como que o expositor aborda os assuntos, aprofunda, etc. Mas dessa maneira nós não estamos estudando Evangelho. Estudar Evangelho é debruçar sobre livros, perceber a visão de autores, de escritores, ir na fonte, na chave bíblica, aprender a entrar no texto para que não haja a particular interpretação. E fazendo isso em grupo é um processo magnânimo, porque inclusive ele se torna uma reunião terapêutica. Não é terapia em grupo para ficar expondo o problema, porque nós estudamos o Evangelho dizendo assim, olha, essa passagem está dizendo para nós, para mim, mas não no sentido de revelar questões pessoais. É uma reunião que se transforma também num mecanismo terapêutico para os espíritos, porque o nível de debate é superior. As conversações são ajustadas dentro de uma dinâmica de educação, de nobreza, de respeito. Então se cria toda uma ambiência espiritual extremamente favorável para uma série de acontecimentos. Então, voltando. Então, possivelmente, a Epístola aos Hebreus, Paulo tenha redigido-a de próprio punho. Lembrando que a Epístola aos Hebreus, ela tem muito a ver com o perfil semita, rabínico do nosso querido doutor de Tarso, não é? Mas vamos mais um pouco, caminhando mais para essa linha abordada pelos nossos amigos católicos, nesse site. Paulo era escritor? Não. Paulo não foi primeiramente um escritor. Paulo foi um rabino, convertido na célebre visão de Damasco, que percorreu muitos milhares de quilômetros anunciando de cidade em cidade o Evangelho. E o que mais ele pregava? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo.
não lhe interessou narrar a vida de Jesus, nem sequer os seus milagres. As cartas eram o único meio ao seu alcance para comunicar com as comunidades recentemente formadas. Entre as cartas autênticas de Paulo estão, assim, os primeiros escritos cristãos que chegaram até nós. Então, ele não era um escritor. Ele era, não é, um rabino. Ele era um religioso da escola de Gamaliel. Não esqueçamos. Ele foi preparado para discursar no templo, para defender a Torá, as leis, para converter, para manter os procedimentos ortodoxos do judaísmo. Isso para nós deve ficar assim, bem claro, para que a gente possa entender, inclusive, a própria performance do nosso convertido. Não é? Então, olha que interessante que esse autor colocou para nós. Há, pois, uma íntima relação entre as cartas e a geografia das primeiras comunidades cristãs dos anos 50 e 60. Os 12, no caso os discípulos que viviam em Jerusalém, viajaram muito pouco. Na sua maioria não sentiram a necessidade de escrever cartas. Podiam responder oralmente às pessoas da comunidade que estavam vinculados. Daí o caráter geralmente circunstancial desses escritos, que não tinham propósitos propriamente teológicos. Paulo era, antes de mais, um missionário. Ai de mim se eu não evangelizar. É uma fala dele na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16. A carta aos Romanos é a exceção mais evidente a esse respeito. E Colossenses e Efésios preocupam-se mais com a teologia da comunidade do que com os problemas das igrejas. Tudo isso nos manifesta quais eram os problemas e as necessidades das primeiras comunidades cristãs, tanto judaicas como helenistas, às quais Paulo respondeu a partir do Evangelho. Um exemplo de tudo isto é o fato de Paulo falar apenas uma vez da chamada Eucaristia dos cristãos daquela época, né? Dos católicos, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, 17 a 34, para responder aos abusos que haviam na comunidade de Corinto. É interessante a gente observar que a partir do sofrimento, das lutas, das dificuldades do doutor de Tarso, diante daqueles que eram, até então, os seus amigos, os seus parceiros, em falar do Evangelho, em fazer uma associação entre Jesus como Messias, na vinculação com os próprios ensinos de Moisés, o que gerou intolerância pelo purismo religioso, pela ortodoxia. Ele sofreu com tanto na pele isso, porque foi inclusive ele que era representante até então desta intolerância, e é necessário que a gente faça aquele vínculo histórico com a perseguição dos cristãos empreendida por ele, não é? De uma certa forma a morte de Tiago, depois a morte de Estevão, a perseguição aos homens do caminho, até a fatídica perseguição a Ananias. Estão lembrados da história? Por isso que eu sempre chamo a atenção para a importância da gente procurar buscar em Emmanuel essas referências históricas, porque ele amplia de uma forma extraordinária para nós esse entendimento. Então, Paulo
inspirado por Jesus, olha para vocês verem como que é bom relembrar. Inspirado por Jesus, ele vai empreender um trabalho para atender aqueles que não eram ortodoxos, que não eram judeus presos a essas letras. Ele vai trabalhar com os cristãos que estavam num movimento libertador da letra que matava. Então é muito interessante porque ele passa a focar, não que ele descuide dos cristãos judaicos, mas ele passa a focar um trabalho junto da comunidade greco-romana. Por isso que esse autor católico aqui fala sobre as comunidades cristãs helenistas. Ele foi atender os gentios. Agora é muito interessante, porque eu gosto sempre de bater nesse ponto. Ele não descuidou dos judeus, mas ele focou aqueles que eram tidos como pagãos, de má vida. Na ortodoxia não eram filhos de Deus. E isso inclusive motiva-o a escrever que Deus não faz acepção de pessoas. Todos somos filhos de Deus. Ele percebe o alcance disso. Então, ele vai focar a estes que estavam num movimento de uma necessidade de serem acolhidos, tratados, consolados, curados. Os filhos do Calvário. E isso me vem à memória um dos pontos que nós trabalhamos na última semana, no encontro de Paulo com Abigail e Estevão. O projeto de Abigail. Olha que interessante. O projeto de Abigail para Paulo. Vocês estão lembrados dos 4 pilares desse projeto? Ama Paulo. Trabalha Paulo. Espera Paulo. Perdoa Paulo. Ama, trabalha, espera e perdoa. E ele fez da sua vida ações que estavam plenamente fidelizadas a este programa de Abigail. E é muito interessante o papel de Abigail nessa história. E me vem aqui agora aquele momento que a gente trabalhou na última semana de novo. Lembram quando ele teve a visão? Ele teve a visão nesse momento de angústia, logo quando ele começou o processo de evangelização, quando ele voltou do deserto, os 3 anos junto de Áquila, Prisca, ele tem uma visão. Ele tem uma visão de Abigail, de Estevão e de Jesus. Sendo que Abigail estava do lado esquerdo, a representar o sentimento. Estevão do lado direito, a representar a filosofia, a razão, o trabalho, o projeto. Então, é muito interessante a presença deles como intermediários de Jesus junto de Paulo. Até dentro, definindo aquele conceito de adequação, né? Da intermediação, o papel dos médiuns, inclusive no mundo espiritual, porque tem médium no mundo espiritual, viu, gente? Lembram do Chico falando que quando ele desencarnasse, ele queria continuar sendo médium? Embora a turma quer fazer dele o guia. Não tem problema não. Costuma dar emprego, dar fama fazer o Chico guia. Mas é exatamente porque a gente desconhece como é que funciona o mecanismo. O mecanismo do mundo espiritual é da despersonalização. É da intermediação. É do posicionar o espelho para que a luz do Cristo se faça. E não a luz pessoal. Então é muito interessante que nesse procedimento, o Paulo vai abraçar o projeto de Abigail
E o primeiro pilar é amar, ama. E Abigail falou para Paulo para ele amar quando ele, extasiado com a visão da sua alma gêmea, a alma da sua alma, aí ele logo começa a pensar: ah, mas puxa vida, eu queria você era aqui. Ah, imaginamos a gente casado, tendo filhos. Foi aí que Abigail trouxe o pilar do amor. Ela disse para ele: o lar sempre teremos. Qual será o nosso lar? A humanidade, a circunstância. E os filhos? Quem serão nossos filhos, Paulo? Os filhos do Calvário de Jesus. E Abigail diz assim através de Emmanuel: eles também serão nossos filhos, porque na realidade o sofredor, os que estão perambulando nas dificuldades, são filhos do Calvário de Jesus. Ninguém tem Calvário para ter filho. Vamos pensar nisso. Então, é importante que a gente reflita o seguinte: que através desse movimento amoroso, de um certo romantismo, de uma ternura entre o espírito de Abigail para com o encarnado, o homem Paulo, brotou esse movimento que definiu para ele o roteiro. Aonde que ele ia encontrar Abigail? Aonde ele ia dinamizar o amor dele? Junto aos sofredores. Então, o intelectual, o religioso, quem está bem, costuma se bastar. Costuma se bastar. Agora, qual que é o foco do trabalho do Evangelho? É com quem está bem? Ou com quem está precisando do batismo do fogo? Então, muitas vezes, eu vou contar para vocês, eu converso com muitos amigos espíritas do movimento. Eu troco muitas confidências, a gente faz muito atendimento fraterno, somos amigos. E, geralmente, quando alguém traz alguma dificuldade, principalmente dentro da seara espírita, que está triste, está vivendo augúrias dentro do movimento, está sendo perseguido, incompreendido, está tendo dificuldades, obsessões, geralmente costuma chegar para nós a seguinte condição: estou querendo afastar do trabalho. Aí o que a gente costuma dizer? A gente costuma afirmar o seguinte: para ir com calma, não é? Para ir com calma. Porque o foco do trabalho não deve ser as quimérias, as dificuldades. Porque as dificuldades nós sempre teremos. Qual que é o grande desafio para nós? Não é trabalhar com aqueles que estão passando por dificuldades? Não é esse o foco? Eu vou perguntar para minha amiga Eugênia. Eugênia, o foco nosso não está em atender a quem está desesperado, que está precisando de colo, de arrimo. Então não justifica a gente perder tempo com discussões que não vão acrescentar absolutamente nada. Que não vão acrescentar nada. Então, nós devemos estar atentos ao sofrimento que campeia dentro da casa espírita, nas nossas atividades. E a gente costuma fazer um movimento diferente disso. A gente costuma ficar dando valor ao que não merece valor. Deu aí? Então o Paulo trabalha nesse sentido. Agora é interessante ainda a gente falar dos gêneros literários e a estrutura. Vamos lá para o campo árido, mas eu tenho que ir. Né? Por tudo que acabamos de referir, as cartas de Paulo encerram
encerram gêneros literários bem diferentes. Desde o tratado teológico sobre a fé, da carta aos Romanos, até o simples bilhete a Filémon, passando pela multiplicidade temática de 1 a 2 de Coríntios. Estes gêneros literários devem-se, sobretudo, ao circunstancialismo das suas cartas, mas também ao temperamento arrebatado de Paulo, unido à sua espiritualidade de convertido. Não podemos ainda esquecer os métodos da exegese rabínica em que Paulo era mestre, por ter frequentado a escola de Gamaliel, assim como a linguagem própria de um semita. Por tudo isso, utiliza frequentemente a linguagem de diatribe cínico-estoica e da antítese e do exagero semita. As grandes antíteses de conteúdo teológico de Paulo são vida e morte, carne e espírito, luz e trevas, sono e vigília, sabedoria e loucura, da cruz, letra, espírito, lei e graça. Eu não vou ficar citando os textos, porque senão a gente não caminha. As cartas de Paulo têm uma estrutura própria deste gênero literário. Aí vem. Saudação. Paulo dirige-se a determinada comunidade cristã e saúda-a, por vezes, longamente, desejando-lhe os bens cristãos em que aparece, com frequência, a fórmula trinária. Nesta saudação encontra-se já um resumo da fé cristã. Lembrando que esse texto é católico. O corpo da carta. Aqui desenvolve a sua doutrina, faz as suas exortações e responde aos problemas e questões da comunidade. Esta parte constitui quase totalidade da carta e mostra-nos qual o seu objetivo. E a conclusão? Por vezes é bastante extensa e contém várias saudações e ações de graças de origem quase que litúrgica, né? Como define o católico. Agora nós vamos à estrutura das igrejas. Uma estruturação, ainda que incipiente, da igreja, mediante os bispos, presbíteros e diáconos, presente sobretudo nas cartas pastorais, mostra a necessidade que a igreja tinha de sobreviver às tempestades. E igreja aqui toma-se também como comunidade. Não é isso? De ultrapassar a idade da infância, em que se sentia a proteção e o acompanhamento dos pais fundadores das comunidades. Essa estruturação das comunidades cresce na medida em que diminui a tensão e volta do tema da vinda do Senhor, nos tempos escatológicos, e na medida em que é ultrapassada a época e chega ao seu fim o tempo do carisma dos primeiros evangelizadores. E aí vem a questão também da teologia, porque o conteúdo teológico das cartas é variado. Escatológico, o que é isso? Doutrina que se refere aos últimos acontecimentos da história. Soteriológico, sobre o papel de Deus e do discípulo na sua dinâmica evolutiva, por meio de Cristo. Cristológico, o lugar central de Cristo na realização do plano evolutivo, na intervenção divina. E o eclesiológico, o papel que Deus confiou à comunidade, por meio de Cristo, para a realização do seu plano de redenção integral da humanidade. Paulo elabora ainda a tradição, a partir dos temas tradicionais do judeu-cristianismo ou do helenismo. Recolhe hinos, por exemplo, imprimindo-lhes um cunho pessoal. A sua teologia está em contínua elaboração. Por isso, não podemos esperar dele uma teologia plenamente estruturada.
nem no seu conjunto, nem acerca de qualquer tema especial. Para terminar, o modo como Paulo utiliza o Antigo Testamento ressente-se da sua formação rabínica. Nas 13 cartas encontramos 76 citações formais, introduzidas com as fórmulas próprias. Abrindo aspas, como diz a Escritura, fecha aspas, como está escrito. Algumas citações do Antigo Testamento são feitas com grande liberdade, como, por exemplo, acontece no Evangelho de Mateus. Um dos processos de argumentação mais utilizados por Paulo corresponde às 7 igrejas de Eliel. Outro processo de interpretação é a partir da retrospectiva de Cristo para o Antigo Testamento, fazendo uma interpretação de Cristo como um novo Adão. Isso está em Romanos, no capítulo 15. Ou um novo Moisés, na primeira carta aos Coríntios. Nesse caso, o Antigo Testamento está repleto de figuras e profecias do Novo Testamento. Isto coloca uma questão. Estamos terminando, peço paciência. Esse texto, ele dá uma dissecada interessante. Por isso é que eu disse que hoje não seria fácil, mas nós temos que cumprir esse conteúdo. Vamos lá. Como conheceu Paulo o cristianismo? Todos nós já temos informações suficientes. Foi depois da conversão, não é isso? Depois de toda aquela situação que foi configurada. Noivado com Abigail, morte de Estevão, conversão. Paulo viveu certamente em alguma ou em várias comunidades cristãs. Emmanuel respalda isso. De Damasco ou da Arábia. E viveu com os apóstolos. Nós sabemos que ele viveu com os apóstolos na descrição de Gálatas, na descrição de Paulo e Estevão. Ele visitava a casa do caminho. Aí recebeu as instruções via orais necessárias. E conheceu coleções escritas ou orais do Evangelho. Lembram que Emmanuel narra que Gamaliel deu de presente a descrição, o Evangelho de Levi, Mateus? Lembram dos textos que ele recebeu de presente de Pedro, que foram textos usados por Estevão? Pois é. Por isso, na sua argumentação, Paulo distingue as palavras do Senhor Jesus das suas próprias palavras, ou opiniões acerca, por exemplo, da indissolubilidade do matrimônio, ou de outras questões que não vem ao caso aqui citar, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Outras vezes transmite quase textualmente a doutrina dos evangelhos, que nessa altura ainda não circulavam por escrito, conforme ele diz na primeira carta aos Coríntios. E textos dos sinópticos, sobre a instituição de procedimentos, e aí vai. A grande preocupação de Paulo consiste em levar o evangelho, isso aqui que nos interessa. Levar o evangelho pregado no ambiente da Palestina, para o mundo greco-romano. Por isso, as suas cartas representam o primeiro e o maior esforço de inculturação do Evangelho. A passagem da cultura semita para a cultura helenista. Isto é inculturação. Deve-se, sobretudo, a Paulo, que levou o evangelho anunciado por Jesus de Nazaré até as mais remotas regiões do Império Romano. As mais remotas regiões do Império Romano. Os estudiosos tratam o assunto definindo Paulo tendo percorrido
quase 20 mil quilômetros. Observem bem, 20 mil quilômetros. Continuando, vamos lá. Isto não Isto não quer dizer que Paulo tivesse em menor consideração a igreja de Jerusalém e a doutrina da tradição por ele veiculada. A sua visão de Damasco não se opõe à doutrina tradicional, apenas justifica o seu evangelho. Isto é, o novo sistema da justiça fundada sobre a fé e não sobre as obras da lei. Obras da lei até antes, né? Obras da fé é o que ele define para nós. E é o que vai ser um dos objetos que nós vamos mais aprofundar. Nós estamos vendo um comentário, por exemplo, do Fernando, falando sobre alguns companheiros espíritas que poderiam aprofundar nesse processo histórico. E graças a Deus, com o passar do tempo, tem surgido pessoas sérias entrando nesse mecanismo histórico, trazendo informações, inclusive associadas às revelações advindas da mediunidade, principalmente de Francisco Cândido Xavier. Eu aproveito, Fernando Henrique, até para dizer o seguinte, que eu estou perpassando esse viés histórico como uma nota introdutória ao nosso trabalho, porque não é o nosso viés de trabalho. O nosso foco com o Evangelho, com as cartas, com o Apocalipse, é uma interpretação que procura verticalizar. Então, entendam bem, existem muitos, cada vez mais, companheiros que vão trazendo elementos para criar uma fundamentação, uma consciência espírita quanto à importância de se estudar o Antigo e o Novo Testamento. No caso do Antigo Testamento, o grande precursor no movimento espírita, aquele que realizou um trabalho excepcional, principalmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, e se tornou depois, inclusive, presidente da União Espírita Mineira, foi o senhor Honório Onofre de Abreu. Então, o movimento espírita está ainda engatinhando no que remonta à história das Escrituras, associando as histórias registradas pelos historiadores, pelos teólogos, com as informações espirituais sérias. Para quê? Para que com estes elementos, Fernando Henrique, a gente possa verticalizar, a entender os símbolos que as Escrituras representam para todos nós. Então, cuidado, aí eu vou fazer apenas um comentário, porque existem, inclusive no nosso meio, alguns companheiros empolgados demais. Estão querendo fazer até estudos de línguas e etc. Então eu gostaria de dizer que nós temos muito que percorrer, e eu acho que esse viés aí, nós já temos muito material pronto. Não precisamos de ir lá atrás. Nós temos que caminhar para frente com Kardec, abrindo os portais para que nós interpretemos. Então não vamos querer criar uma ortodoxia, uma escola, uma academia de teólogos no movimento espírita. Não é por aí. Eu vou repetir. Temos companheiros na atualidade que estão fazendo belos trabalhos, mas o que eles estão fazendo é incentivar o público espírita, primeiro, a buscar conteúdo doutrinário para interpretar as Escrituras, porque também não adianta querer interpretar as Escrituras sem fundamentação kardeciana. E o movimento espírita anda pobre
de conhecimento doutrinário. O nosso povo está distante de Allan Kardec. Por isso é que a gente vê no movimento espírita, como temos visto na sociedade, um campeonato de sandices. Um parque de diversão que nos deixa muitas vezes com o cabelo em pé, com tanta bobagem que a gente vê por aí. Com todo respeito às pessoas, mas nós não podemos concordar com o que veicula-se em nome do Espiritismo. Fiz-me claro? Desculpem, eu tenho que continuar, porque senão eu mudo o contexto. Ok? Então, aonde que nós paramos? A passagem da cultura semita para a cultura helenista. Deve-se, sobretudo, a Paulo, que levou o Evangelho, né, às regiões do Império Romano. Isso não quer dizer que Paulo tivesse em menor consideração a Igreja de Jerusalém e a doutrina da tradição por ele veiculada. Aí, continuando, a sua visão de Damasco não se opõe à doutrina tradicional, apenas justifica o seu evangelho, isto é, um novo sistema de justiça fundado sobre a fé e não sobre as obras da lei, interpretadas no sistema farisaico, que era o seu, quando era rabínico. Então, inclusive, isso aqui, essa reflexão aqui nos chama a atenção. Essa posição aqui é extremamente importante para nós, porque nós no movimento espírita também criamos um movimento farisaico. Farisaico não no sentido de hipocrisia, porque devemos tomar cuidado. O fariseu no sentido de ortodoxia, do doutor da lei. Então devemos tomar cuidado para também não fechar as portas. Estuda isso aqui, o resto não serve. Não, vamos com calma. Nós temos que estudar a codificação espírita, porque não existe espiritismo sem Kardec. E o que a gente vê em muitos lugares que a gente vai é um total desconhecimento, eu vou repetir, dos fundamentos doutrinários. Mas também não podemos fechar o sistema. Precisamos de ver, de observar o que está acontecendo para aprender também com outro conteúdo também, para fazer uma associação digna, legítima e producente para a nossa libertação pessoal. Então, continuando, teologicamente falando, os escritos de Paulo não se compreendem por esta sua mudança de campo. Assimilou o sistema teológico dos cristãos de origem helenista, que antes perseguia, e começou a pregação contra o sistema judaico, que antes seguia com rigor de fariseu. Olha para vocês verem. Contra o sistema judaico. Então, jamais intolerância. Jamais rigidez inconsequente. O que muitas vezes a gente vê no próprio movimento espírita é um sistema cartesiano de ensino doutrinário. Eu não posso abrir demais porque o assunto aqui é muito envolvente. Mas ao longo dos estudos das cartas de Paulo, como é um trabalho voltado para as comunidades cristãs, a gente vai ter muita oportunidade de conversar sobre muitos assuntos que são históricos no movimento espírita e são a realidade dos nossos dias atuais dentro do nosso movimento espírita. E por que não também aprender com a história de outras religiões para a gente poder tirar conclusões eficientes para o nosso crescimento como discípulos e buscando a sintonia com esses princípios puros do cristianismo nascente. Continuando, né? Os próprios judeus cristãos de Jerusalém foram certamente poupados na sua perseguição entre aspas, ao cristianismo nascente. Por quê? Saltavam a relação umbilical entre Cristo e Moisés e não pareciam a Paulo mais do que um desvio farisaico. Aí existem N questões interessantes para a gente discutir, que o livro Paulo e Estevão também vai nos ajudar bastante.
Esta inculturação do evangelho na cultura helenista, tipicamente citadina, levou Paulo, homem da cidade, a utilizar uma linguagem mais teológica e abstrata, própria do ambiente evoluído em que pregou o evangelho, em contraposição com a linguagem campestre utilizada por Jesus no ambiente agrícola e pastoril da Palestina. Então, a gente vai observar que nós trabalhamos com os elementos que nós trazemos. O colorido que o médium dá para a mensagem é contributo dele. Ponto final. Ponto final. Vocês querem? Eu gosto de um exemplo para falar desse assunto. Muito interessante que eu tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com meu querido amigo Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha. E eu cito essa conversa no livro Chico Diálogos e Recordações, que nós estamos completando 10 anos de lançamento agora. Por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, livro Parceria, livro mediúnico, que foi parceria entre o nosso querido Arnaldo, ou melhor, o nosso querido Chico e o Valdo Vieira, nós vamos observar o mesmo autor espiritual, André Luiz. Não é verdade? E ali a gente consegue observar a diferença da mediunidade do Chico para do Valdo Vieira. O Valdo Vieira era um homem de ciência. O Chico não era versado. Então a gente observa, por exemplo, nos textos do André Luiz através do Valdo, mais especificidade, mais termos técnicos. Já no Chico você observa um texto assim, muito bem elaborado, não estou discutindo isso, mas um texto que a própria vibração, quando você lê, a própria estrutura literal, ele passa para você uma linguagem mais adocicada do que do Valdo Vieira. Ou seja, cada médium ali dando o seu contributo, o seu colorido. Então, como que nós poderíamos imaginar o Paulo falando de uma linguagem campestre, numa linguagem agrícola, pastoril, né? Sendo ele um doutor, uma mente brilhante, que foi preparada de uma forma muito especial. Da escola, a família dele é da escola de Eliel, da escola de Simeão, da escola de Gamaliel. Olha a tradição. Ou seja, só fera, só professor fera. Não é? E ele preparado para se tornar um ícone da história do judaísmo da época. O que efetivamente garante, né, garante um trabalho extremamente mais, vamos dizer assim, mais dinamizado, um trabalho mais, como é que eu digo assim, mais abstrato, que fez com que esses textos se transformassem realmente no próprio pensamento do Cristo. O autor católico aqui faz uma comparação entre a linguagem de Paulo e a linguagem de Jesus de Nazaré. Ok. Aqui é só para efeito didático, não é? Porque, na realidade, Jesus traz nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, um projeto extraordinário e que foi decodificado. Ele foi registrado não pelo próprio Senhor, mas por médiuns, pela tradição oral, um contando para o outro histórias, e isto foi publicado em textos de Levi, de João,
as cartas de Pedro, por exemplo. Não é? João Marcos recebeu ensinamento não direto. Olha para vocês verem que coisa interessante para a gente pensar. Lucas também. Tanto que o Emmanuel, no livro Consolador, quando vai falar sobre o trabalho de Mateus, de Marcos, ele coloca, e de Lucas, coloca como um trabalho em que é um evangelho que apresenta um pastor guiando ovelhas. Enquanto o evangelho de João e as cartas de Paulo, Emmanuel apresenta-os como textos que apresentam o próprio Messias, o Cristo. Olha a diferença. Pastor, professor, já João e já Paulo apresentam como a luz, ou a reflexão máxima da luz de Deus, o Cristo. Nós fizemos um estudo rápido sobre o livro Paulo e Estevão, naquela série das quinta-feiras, Evangelho, Espiritismo e Educação. Esses vídeos estão, inclusive, disponibilizados. Nós fizemos um estudo sobre um discurso de Estevão, onde Estevão faz na palestra uma diferenciação. Ele cita, ele fala de Jesus, do pastor, do Cordeiro, ele fala do Messias, ele traz aspectos muito interessantes para a gente refletir. Vocês verem como que o Evangelho, os textos, as Escrituras, são riquíssimos. Não tem, você começa a estudar, é impossível você fechar qualquer assunto. Aqui nós estamos falando de uma forma geral, apresentando as cartas, mas vocês sabem que é característica do nosso trabalho. Por exemplo, na quinta-feira, nós estamos fazendo o estudo do Apocalipse. Essa semana nós vamos fazer o estudo de número 34. 34. Nós vamos começar o versículo 17 do primeiro capítulo. Só de introdução ao Apocalipse, eu não sei quantos estudos que a gente fez. Agora, quando entra no texto, né, o versículo 16, nós temos companheiros que estão no chat, que acompanham conosco, o versículo 16, só o versículo 16, nós apertamos e conseguimos fazer em 2 estudos. A palavra da verdade, né? A palavra. Aí, semana passada, nós fizemos uma espada da verdade, a palavra do Cristo, tudo, reflexões, portanto, 3 horas em cima de um versículo, um verso. E olha que nós tivemos que acelerar, porque senão a gente não saía dali. Porque é muito material, é muita informação. É isso que eu quis dizer para o Fábio, querido amigo Fábio, que existem pessoas, projetos, como foi. Olha para vocês verem, eu vou fazer um paralelo aqui, tá? Como foi o projeto de Mateus? O Evangelho de Mateus é o mais completo, no seu sentido histórico. Mas é um evangelho que os exegetas falam que o Mateus escreveu para os judeus. Olha para vocês verem. Já Marcos escreveu de uma forma mais geral. Lucas escreveu de uma forma muito detalhada, porque ele tinha uma cultura vastíssima, né? Ele se tornou médico, ele ouviu o evangelho, as histórias, ele recolheu de Maria, de Paulo, histórias narradas por João. O livro Paulo e Estevão conta isso para a gente, não é verdade? O livro Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, era um projeto de Paulo fazer. Paulo que ia fazer. Mas ele estava sem tempo. Aí ele falou para Lucas, registra as histórias. Então cada um tem a sua participação como médium do Senhor para deixar registrada a história. Agora, disponibilizado a história,
nós não vamos gastar tempo mais com histórias. Então, querem um exemplo? Não é? Querem um exemplo? Eu falo isso em muitos estudos, em conversas nos bastidores, que nós temos no movimento espírita alguns grupos que ficam discutindo, como teólogos discutiam questões da trindade, a questão de virgindade, questões que não acrescentam absolutamente nada. E a caridade ficando por fazer. Nós estamos na hora de unir esforços, abraçarmos uns aos outros e tirar o espírito da letra, o Evangelho. O Evangelho como o grande projeto de psicologia espiritual. Ah, Carlos Alberto, por que você falou isso? Eu não deveria ter falado. Mas já que eu falei, abra um livro. Estou vendo ele aqui lá na frente, não vou nem levantar para pegar. Estou vendo aqui na minha frente o livro Estude Viva, laranjadozinho, versão antiga, psicografado por Valdo, por Chico, textos pares, Emmanuel, textos ímpares de André Luiz. Peguem um texto. O Evangelho e a Psicologia, ou a Psicologia e o Evangelho. Estudem esse texto. O Evangelho é a terapêutica renovadora, saneadora, redentora da humanidade. Por isso é que Jesus é o maior terapeuta ocupacional que aqui passou. E oferece para nós, explicado, detalhado por Allan Kardec. Paulo, por ele mesmo. Sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos 11. Faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não o conheci à maneira humana, pois eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por uma revelação de Jesus Cristo. Ouvistes falar do meu procedimento outrora no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e procurava devastá-la. E no judaísmo ultrapassava a muito dos compatriotas da minha idade. Tão zeloso eu era das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus, que me escolheu desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que anuncie como evangelho entre os gentios. Não fui logo consultar criatura humana alguma, nem subi a Jerusalém para ir ter com os que se tornaram apóstolos antes de mim. Parti sim para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. A seguir, passados 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer a Cefas e fiquei com ele durante 15 dias. Mas não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. O que vos escrevo, digo-o diante de Deus. Não estou a mentir. Seguidamente fui para as regiões da Síria e da Cilícia, mas não era pessoalmente conhecido das igrejas de Cristo que estão na Judéia. Apenas tinha ouvido dizer: aquele que nos perseguia outrora, agora anuncia como o Evangelho, a fé que então devastava, e por causa de mim glorificavam a Deus. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo a delirar, eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelas prisões, imensamente mais pelos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com vergastadas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei e passei 1 noite e 1 dia no mar alto. Viagens a pé sem conta. Perigos nos rios, perigos de salteadores,
Perigos da parte de meus irmãos de raça, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos da parte dos falsos irmãos, trabalhos e duras fadigas, muitas noites sem dormir, fome e sede, frequentemente jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, sem que eu seja também? Quem tropeça, sem que eu me sinta queimar de dor? Se é mesmo preciso gloriar-se, é da minha fraqueza que me gloriarei. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22 e 31. Se é mesmo preciso gloriar-se, é da minha fraqueza que me gloriarei. Eu venho a perguntar para vocês, por que estudar as cartas? Para que estudar as cartas? Emmanuel, na mensagem que nós trabalhamos na última semana, disse: estudar Paulo significa jamais se arrepender. Eu convido vocês, a partir da próxima semana, começarmos juntos a estudar as cartas de Paulo. Vamos trabalhar na sequência. Vamos trabalhar pausadamente. Vamos trabalhar intercambiando, trocando experiências. Vamos trabalhar rogando a Jesus, o Cristo de Deus, que nos inspire. Que Paulo de Tarso e a sua equipe espiritual, os apóstolos, os evangelistas dos novos tempos, que eles possam nos sustentar, nos envolver e nos guiar até o fim. Porque a senha é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Encontrará a redenção, as bênçãos da felicidade real, imaculada, eterna, comunhão com Deus, paz para todos nós. Tenham todos, amigos, muita paz. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Valeu, que tenham todos uma excelente noite e que amanhã, quando o sol despontar no horizonte, possamos juntos agradecer pelo novo tempo que se abre para cada um de nós. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Ave Senhor.